Mas as vantagens são maiores do que estas. Vejam bem, primeira vantagem, proteção patrimonial. Porque quando nós vamos montar uma estrutura de uma holding, nós podemos proteger o seu patrimônio por algumas cláusulas contratuais, como a incomunicabilidade. Então, nada que acontece na pessoa física dos sócios se comunica com a holding. Se um dos sócios, um filho seu, por exemplo, tiver um problema de dívida bancária, empréstimo, financiamento, de dívida com outra pessoa física, de um empréstimo com uma pessoa jurídica ele que não consegue pagar, os bens da família, inclusive dele, que é sócio seu na holding, estão protegidos por uma cláusula de incomunicabilidade. E assim como essa cláusula, existem outras que protegem seus bens de eventuais riscos. Aqui, dentro da nossa estrutura contábil, uma das nossas empresas, a CDT Company, ela faz planejamentos de holding e a gente tem o prazer de atender várias pessoas do Brasil inteiro fazendo uma videochamada com elas. E muitas vezes a gente coloca lá 3 ou 4 cláusulas contratuais que protegem com relação a eventos de risco. Esta é definitivamente uma vantagem. Em segundo plano, o planejamento sucessório. Acabei de falar no slide anterior. Facilita a transmissão de bens para herdeiros? Facilita, porque veja bem, o que nós temos que fazer numa holding para que todos aqueles bens passem para os sócios que continuarão a administrar a holding no falecimento de um dos sócios majoritários, ou do pai, ou da mãe, de um dos cônjuges ou dos 2 cônjuges. A gente faz apenas uma alteração de contrato social, onde aquelas cotas, de acordo com o acordo de sócios, já existe uma regra pré-estabelecida, elas passam a ser dos outros sócios. Isso demora 20, 25 dias, então todos os bens passam aos demais herdeiros e sucessores através de um planejamento feito com antecipação e de uma mera alteração de contrato social. Isso nunca vai acontecer no inventário. O inventário tem custas jurídicas, tem reuniões com o advogado, muitas vezes esses acordos pós-morte são muito mais difíceis de serem feitos quando são feitos preventivamente, pré-falecimento. Então, pós-morte já não estão presentes ou não está presente o patriarca, a matriarca, e aí se fica mais à vontade para alguns litígios que hoje, com todos vivos, a gente evita através de um acordo de sócios. Economia tributária, principalmente quanto aos impostos ITBI, que é um imposto municipal, e o ITCMD, que é um imposto de transferência, causa-mortes, doação. Nesses 2 sentidos, aquilo que se aplica hoje dentro da estrutura de holding, em termos de alíquota e pagamento de imposto, é muito menor do que você teria se tivesse que absorver isso fora da estrutura da holding. Centralização da gestão. Simplifica a administração de bens ou recursos, porque às vezes numa mesma família você tem as pessoas responsáveis por determinadas situações. Um filho é responsável pelas casas de aluguel, o outro filho é responsável pelas empresas, o pai é responsável pela fazenda, e aí você não consegue ter uma administração mais simplificada, um controle único financeiro. Na holding, quando centraliza-se todo esse patrimônio no guarda-chuva da holding, ela tem a oportunidade de, num elemento só, pejotizado, ter a consolidação dessa administração de bens e recursos e um maior controle financeiro, porque mês a mês, no fechamento dos balancetes e das DREs, você já vai ter um resultado consolidado dos aluguéis que vêm de bens alugados, das vendas que uma fazenda pode fazer em relação aos seus produtos agrícolas e também de empresas, caso essas estejam dentro da holding. Governança estruturada. Quando nós temos uma holding, a gente tem regras claras para algumas decisões de patrimônio. Por exemplo, tem que ter a maioria da família para poder vender um sítio? Nós temos que ter a maioria ou pai e mãe decidem essa venda e os filhos acatam? Quem realmente toma a decisão e como elas devem ser definidas? Então, a governança evita esses conflitos porque ela já define como vão ser todas as decisões da holding a partir do momento que ela está montada. Quais são os sócios que têm voto para decidir e vão votar para decidir o quê? Por último, flexibilidade. Ela possibilita reorganizar sociedades com maior eficiência de recursos. Eu tenho 4 empresas abertas e eu vou fazer uma holding de participação, uma holding de investimentos. Essas 4 empresas estarão embaixo dessa estrutura de holding. Vamos entender que a holding vai ser a sócia majoritária, se for essa a vontade
de quem está montando a holding, de todas essas 4 empresas. Então, a definição de algumas decisões estratégicas da empresa, a reorganização da empresa na parte de estruturação societária, sempre vai estar nas mãos da holding. Então, pode apresentar um pouco mais de flexibilidade. Porque quando você tem muitos sócios, é uma guerra política muito grande para que se tome algumas decisões nas organizações. Quando a holding é majoritária, ela flexibiliza, apesar de estar mais centralizada a decisão, ela é mais flexível do que você esperar que 7, 8, 5, 4 pessoas definam de forma unânime por algum caminho. Então, agiliza um pouco mais essa reorganização societária. Até aqui nós falamos das vantagens, e nesse último slide eu termino esse primeiro bloco de conhecimento, porque aqui eu já comparo a holding familiar com o inventário. De cara, a gente já vê que a tributação na pessoa jurídica, na hora que você for fazer um inventário, dentro da pessoa jurídica, vai se estabelecer por um pagamento de TCMD com um valor menor do que seria na pessoa física e uma alteração de contrato social. Na pessoa física, você vai ter que contar com o inventariante, com a figura do advogado, com todo o valor de honorários advocatícios, custas judiciais e uma série de elementos que podem favorecer a demora e a um custo maior. O prazo para o inventário, aqui no Brasil, chega até a ser de uma média de 5 anos, enquanto em 30 dias a gente faz a transferência dos bens dentro de uma holding. Tributação, na pessoa jurídica você vai ter a presunção, se você escolher o lucro presumido, que é, dentro dos regimes tributários brasileiros, um regime de simples entendimento e que você consegue programar dentro de tabelas, fazer um planejamento tributário adequado do quanto vai ser a previsibilidade daqueles impostos ao longo do ano. Tributação de venda de bens imóveis, eu já falei do ganho de capital agora há pouco, fica muito mais em conta na pessoa jurídica, chega a ser 6,54% contra 15% no mínimo. Então, no mínimo, 9% de valor aqui você ganha de desoneração do ganho de capital. Sucessão para casamentos com comunhão parcial de bens é uma outra preocupação em algumas famílias, de que os filhos vão se casando e de que genros e noras interfiram nos processos decisórios, na transição de bens, nas transferências, etc. Quando estamos sobre uma estrutura de holding familiar, o cônjuge não é herdeiro dos bens que estão dentro dessa estrutura, né? São só os sócios que respondem por si mesmo dentro dessa estrutura. Então, em relação ao inventário, o cônjuge é herdeiro, dependendo da forma em que se deu a comunhão de bens, total, parcial, você vai ter que contar com as assinaturas de genros, de noras, para todas essas deliberações próprias do inventário, uma coisa que você não vai precisar quando a holding for familiar, porque os cônjuges não são herdeiros diretos. Então, neste sentido, creio que consegui mostrar para vocês vários benefícios e vantagens de uma holding familiar ou patrimonial. Perfeito? Muito obrigado.